Bom, Lula voltou às ruas na campanha no segundo turno das eleições presidenciais. Esta semana, muita proximidade com o povo. Primeiro em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, uma região onde Bolsonaro teve vantagem no primeiro turno. Por isso, muito importante este evento com o apoio do prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que é um político conservador ali da Baixada Fluminense, elegeu a mulher como deputada federal mais votada no estado do Rio e declarou apoio a Lula no segundo turno. Para muita gente foi uma surpresa. É importante porque a Baixada Fluminense tem uma grande população evangélica que, na sua maioria, está apoiando o Bolsonaro. Então é a chance de Lula equilibrar o jogo ali na Baixada Fluminense. Uma cena simbólica nesse evento, além da multidão, foi Lula com a bandeira do Brasil, simbolizando assim, ó, não vamos deixar a bandeira nas mãos apenas dos bolsonaristas. O Lula ergueu a bandeira, essa imagem circulou bastante, nós estamos vendo aí, ó, pelas redes sociais. Aí no dia seguinte, o ex-presidente Lula em campanha no Complexo do Alemão, conjunto de vários morros, várias comunidades, aí já no município do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas saíram às ruas para acompanhar o ex-presidente Lula. A gente tem várias imagens também. Além da caminhada pelas ruas, Lula estava num caminhão de pequeno porte, ali aberto, né, acenando para as pessoas. Depois também parou para ouvir, se reuniu com a comunidade e, aliás, representantes de outros morros, de outras comunidades também do Rio de Janeiro. Os bolsonaristas promoveram vários ataques, né, ficaram incomodados com essa presença de Lula ali numa comunidade tão popular, e Lula usava um boné que tinha a sigla CPX, que é uma abreviação de complexo do alemão, é como é conhecida aquela comunidade, né? E os bolsonaristas espalharam que aquilo tinha a ver com crime organizado, imagine. E também muito preconceito. O Lula tirou foto ao lado de um morador da comunidade que é ator. E aí espalharam, o Lula estava com um traficante. Olha o preconceito. Um rapaz negro, morador da comunidade, ator, até popular ali entre as pessoas que moram na comunidade, e os bolsonaristas espalharam mais esta fake news. Mas foi um sucesso porque levou muita gente às ruas. Não há notícia de outra candidatura presidencial no Brasil que tenha percorrido assim uma comunidade, um morro do Rio de Janeiro, como fez o Lula no Complexo do Alemão. E que gás, né? Porque no mesmo dia Lula foi para a Bahia e aí no fim da tarde uma marcha impressionante na orla de Salvador. Temos imagens também. Aqui Lula estava ao lado do governador Rui Costa, do senador Jacques Wagner e do candidato a governador pelo PT, Jerônimo Rodrigues, que é favorito para ganhar a eleição lá na Bahia. É ele que começou com 5% e agora pode virar governador, mais um mandato do PT, que é muito forte. A Bahia deve ser o estado que vai dar a maior vantagem para Lula no segundo turno. O giro pelo Nordeste continuou. No dia seguinte, Lula esteve em Sergipe, Aracaju, ao lado de Rogério Carvalho, candidato do PT ao governo do Sergipe, favorito nas pesquisas no segundo turno, e passou também por Maceió, capital de Alagoas, ao lado de Paulo Dantas e da família Calheiros. Lula fez campanha pelo candidato, né, o Paulo Dantas, que aliás foi alvo de uma operação que muita gente vê como uma operação política, essas operações de véspera de eleição para tentar tirar voto, porque o Paulo Dantas, apoiado por Lula e por Renan Calheiros, é o favorito para ganhar a eleição também ali em Alagoas. Ele que não é do PT, é do MDB, mas tem o apoio do ex-presidente Lula. Depois dessa operação ali em Alagoas, que a Polícia Federal foi para cima do Paulo Dantas, a campanha do PT nacional recebeu informações e passou adiante o alerta de que a máquina bolsonarista, o governo federal, através da PF ou da Polícia Rodoviária Federal, pode tentar fazer operações aí de véspera de eleição para mudar voto, para criar escândalo, para gerar notícias, já que o Bolsonaro está usando descaradamente a máquina e ninguém faz nada. Então o alerta está lançado, esse risco de ainda tentarem uma provocação aí na véspera do segundo turno. A máquina bolsonarista avança também no Congresso Nacional. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, alagoano também,
acelera o projeto que tenta criminalizar os institutos de pesquisa. O argumento dos bolsonaristas é assim: as pesquisas não acertaram exatamente o índice que o Bolsonaro ia ter no primeiro turno, erraram na previsão. Como se pesquisa fosse jogo de búzios, cartomante, que tem que acertar exatamente a previsão. Não é previsão, pesquisa não é para acertar o resultado, não é jogo do bicho, não é cartomante. É para traçar um cenário e orientar ou o eleitor ou então as lideranças políticas ao longo da campanha. Então, na verdade, é uma tentativa de intimidar, de criar confusão. Eles já tentaram desacreditar as urnas e se deram mal, porque as urnas funcionaram no primeiro turno. E agora tentam fazer a mesma coisa contra os institutos de pesquisa, inclusive usando o CAD, né, que é aquele órgão para ver se existem cartéis ou não. O Bolsonaro, o governo mandou abrir investigação contra os institutos e Alexandre de Moraes mandou fechar, parar com as investigações, porque é claramente uma tentativa bolsonarista de intimidação. Eles têm uma máquina também de mentiras e de fake news operando. O caso mais grave ao longo do segundo turno é esse caso que envolve a ex-ministra Damares, agora senadora eleita, que fez uma declaração estapafúrdia, absurda, dentro de uma igreja, fazendo campanha dentro de igreja, dando a entender que quem vota contra o Bolsonaro apoia a pedofilia, e levantou casos sem nenhum tipo de provas, de tráfico de crianças, e usou termos chulos, usou, enfim, todo tipo de perversidade. Me parece que a perversão está dentro dela, uma mulher muito mal resolvida, uma fala carregada de taras, de perversidade. O Ministério Público então pediu que ela indicasse as provas. Onde é que estão as provas de que houve esse tipo de tráfico de crianças no Brasil? E o que ela fez quando era ministra para evitar isso? E aí a Damares reconheceu que falou tudo isso só de ouvir falar, que ela não tem provas. A picaretagem completa do bolsonarismo que tenta equilibrar o jogo dessa forma. As mentiras e as fake news até agora parecem incapazes de virar o jogo. O Lula terminou o primeiro turno à frente de Bolsonaro, 5 pontos, 6 milhões de votos, e as primeiras pesquisas mostraram um quadro de bastante estabilidade, com uma vantagem do Lula mais ou menos no mesmo patamar. Não é uma vantagem super confortável, mas é uma vantagem consistente. Depende da pesquisa. A pesquisa IPEC dá 10 pontos de vantagem para Lula no segundo turno. A pesquisa Quest dá 8 pontos de vantagem. Tem outras pesquisas que dão 6 pontos, 5 pontos. De qualquer maneira, Lula em primeiro lugar, num quadro que parece estabilizado. O Bolsonaro joga para reduzir a rejeição dele e tentar aumentar a rejeição de Lula, mas pode ter cometido um grande erro nesse 12 de outubro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Arruaceiros bolsonaristas foram à Basílica de Aparecida acompanhar o presidente que foi lá pedir voto e ele não sabe dizer se ele é católico. Ele diz que é evangélico, a mulher é evangélica, ele é católico, mas não comungou, foi à Basílica e não comungou, tenta usar a religião para pedir voto, e os apoiadores dele provocaram arruaça, a gente tem as imagens aqui, provocaram arruaça, ameaçaram jornalistas e vaiaram o arcebispo católico, uma demonstração de absoluto desrespeito pela religiosidade, especialmente pela fé católica. No Brasil nós temos as imagens aí. Mas acima de tudo, um grupo de apoiadores ali do presidente está hostilizando de certa forma ali a imprensa, e agora todo mundo começa a gritar. Ali posicionado, onde o nosso cinegrafista está mostrando, é a TV Aparecida. A preocupação é que o bolsonarismo está tentando transformar o segundo turno numa espécie de guerra religiosa no Brasil. A gente espera que consiga ultrapassar, vencer esse momento sem que as consequências sejam mais graves para as várias religiões, para as várias fés que o povo brasileiro professa, cada um na sua, cada um com respeito pelo outro, e a gente espera que esse método do Bolsonaro não se espalhe pela sociedade brasileira.